Eu queria falar com você, o tema que eu separei essa noite é o segredo para uma vida perfeita. Longe de ser abordar essas questões do pensamento positivo, né? O segredo para uma vida perfeita, a gente vai ver que Deus tem isso sim para a vida da gente. E eu queria usar o texto de Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22. Marcos 10 é um texto que nós conhecemos muito bem, desde a época do EBD, desde pequenininhos, nas nossas classinhas. A gente vai falar sobre o texto do jovem rico, um texto conhecido de todos nós. Marcos 10, 17 a 22. O texto já está aqui na tela e você pode me acompanhar aí no seu smartphone, na sua Bíblia aí física. Lembrar você, se você for usar o seu smartphone, para você ficar conectado só com Jesus, tá bom? Eu acho pouco provável que Jesus queira falar com a gente através do WhatsApp agora, nesse momento. Então, vamos ficar conectados aqui na palavra. Diz assim o texto, Marcos 10, 17 a 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Sabe, irmãos, enquanto eu estava meditando nesse texto e escrevendo aqui o meu esboço para a mensagem de hoje, eu me lembrei de uma visita que eu fiz há muitos anos. Na verdade, eu fui num grupo pequeno de adolescentes, e depois que o grupo acabou, estava ali na hora daquele lanchinho gostoso, né, que sempre tem, eu estava conversando com o pai do adolescente, e eu estava anunciando Jesus para ele, falando de Jesus para ele, e num momento ele me disse assim: Eldo, durante toda a minha vida eu fui muito trabalhador. Ele morava numa casa muito bacana, num condomínio muito bacana, era aposentado de uma companhia de aviação, naquela época de Varig, né, VASP, já tem um tempo disso. E ele disse assim: eu trabalhei muito a minha vida toda, honestamente, eu nunca fiz mal a ninguém, eu cuido muito bem da minha família, dos meus filhos, eu não prejudico ninguém. Logo, o que ele estava querendo dizer para mim é que eu faço tudo que uma pessoa pode fazer para agradar a Deus. Foi isso que ele estava querendo dizer. Eu não preciso de Jesus, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso fazer mais nada, porque tudo que eu podia fazer, eu já fiz. E quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vai perceber que é mais ou menos essa posição, essa atitude desse rapaz aqui, desse jovem rico, que a gente não sabe o nome dele até os dias de hoje. Quando a gente vai para um texto paralelo de Lucas 18, versículo 18, o texto vai dizer que ele era um jovem importante. Então, quem sabe um religioso da sinagoga? Um homem rico, um homem com status, muitos bens, um homem que, para ele, talvez ele imaginasse que tinha uma vida perfeita, que ele não precisava mais nada do que isso. E como um bom judeu, ele havia sido treinado para
entender desde a infância que bastava ele seguir como um bom religioso, se esforçar para cumprir, no judaísmo, 603 regras, além dos 10 mandamentos, que ele teria o direito do favor de Deus. Então, assim, era isso que ele aprendia: cumpre as regras, cumpre os mandamentos, seja um bom religioso, e isso é o suficiente para você. O problema aqui é que esse jovem, a gente percebe, ele guardava no fundo da sua alma uma incerteza. Por mais que ele fizesse todas essas coisas, cumprisse os mandamentos, fizesse tudo direitinho, cuidasse da família, ainda havia uma incerteza no seu coração quanto à vida eterna. Por isso que no versículo 17, na parte final, ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Parece que essa busca dele por Jesus me parece sincera aqui. Porque ele, inclusive, o texto diz que ele corre em direção de Jesus e ele se ajoelha. Então, me parece que essa busca, esse vazio existencial dele, essa incerteza e a busca por Jesus, me parece que era muito sincera. Talvez por esse motivo que o texto um pouquinho à frente vai dizer que Jesus o amou. É possível que Jesus tenha visto de fato sinceridade no seu coração. Então ele sabia ainda que faltava alguma coisa no seu interior para satisfazer a sua vida, preencher a sua vida, para ele ter a certeza da vida eterna, não somente para o seu momento presente, mas principalmente para o futuro. Então essa era a busca desse jovem aqui. Agora, saber como obter a vida eterna não é uma questão só desse jovem rico aqui, mas é a questão de todos os homens. A humanidade vive essa incerteza. Muitas pessoas estão em busca de alguma coisa e às vezes não sabem o quê. Muitas pessoas não têm a certeza de onde o lugar que passarão a eternidade. E a Bíblia diz para mim e para você que nós e todas as pessoas viverão eternamente. Aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador e aqueles que não creem. Todas as pessoas viverão eternamente. Resta saber em que lugar. Porque a Bíblia fala de um lugar de salvação para aqueles que creem e um lugar de condenação para aqueles que não creem. Então, resta saber. E há dúvida em muitas pessoas, e elas vivem buscando isso. E a resposta de Jesus à pergunta do jovem é que ele deveria cumprir, então, alguns mandamentos a partir do 5º mandamento, que tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Não sei se você já sabe, já percebeu isso, mas do 1º ao 4º é o mandamento que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Do 5º em diante, o nosso relacionamento com o próximo. Por isso que Jesus diz para ele: então, que você precisa cumprir, falta para você uma coisa: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe. E a resposta desse jovem aqui é inusitada. E aí, parece com a fala do pai do adolescente lá. Ele diz: não, Jesus, a minha vida é perfeita. Todas essas coisas aqui eu tenho cumprido. Tudo que eu precisava fazer, eu já fiz, não resta nada. Está tudo certo, desde a minha infância, eu cumpro tudo direitinho. E a partir da pergunta desse jovem, né, o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna, a gente pode então entender o segredo para uma vida realmente perfeita. E é isso que eu queria comentar com você em 2 tópicos somente. Em primeiro lugar, o primeiro segredo: o jovem precisava reconhecer os seus pecados. O jovem precisava reconhecer que ele não era perfeito, ele não tinha nada de perfeito. Nele não tinha nada de bom.
Olha o que diz o versículo 20 novamente. Ele então respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Essa resposta aqui poderia até ser sincera, mas não tinha nada de verdade. Ele, em algum momento, na sua confusão mental, religiosa, talvez essa resposta tivesse sido, sim, sincera, mas estava longe de ser uma grande verdade. Então, nós sabemos que lá no Monte Sinai, a lei de Moisés, a lei de Deus entregue a Moisés, foi para alguns fins específicos. Primeiro, trazer para o povo o conhecimento do pecado. A lei apontava, e a lei aponta o pecado das pessoas. E a lei de Deus mostra para mim, para você, e deveria mostrar para esse jovem, que é impossível para qualquer homem cumprir a lei de Deus através do seu próprio esforço. O jovem não cumpriu, eu não cumpro, você não cumpre, nós não cumpriremos, e quem cumpriu exatamente foi Jesus Cristo. Somente Jesus é a exceção, então Jesus cumpriu toda a lei. Então, para mim e para você, é difícil para a gente cumprir toda a lei e permanecer nela. Jesus cumpriu e permaneceu obediente. A gente tem essa dificuldade. A gente não cumpre tantas vezes, a gente tropeça tantas vezes, e quando a gente obedece, infelizmente, a gente não permanece. Tem uma frase de John MacArthur, que está aí na tela, e ele diz assim: ele, o jovem, portanto, não estava olhando para o que Deus precisava fazer por ele, mas pelo que ele ainda precisava fazer para Deus. Então, essa é a realidade do nosso viver. O que eu e você podemos fazer em termos de obediência para oferecer a Deus e receber alguma coisa em troca? Principalmente no que diz respeito à nossa salvação. Nada. Não há nada que a gente possa fazer para melhorar a nossa situação como pecador a ponto de merecer a vida eterna. É somente através de Jesus. A salvação não tem a ver com a gente, tem a ver com Cristo. A salvação não tem a ver com merecimento, a salvação tem a ver com presente. Porque é a graça de Deus para a vida da gente. Então, o que esse jovem aqui não entendia é que ele não tinha nada para oferecer, para obter a vida eterna, senão o reconhecimento e o abandono dos seus pecados. Ele não podia fazer nada, ele precisava reconhecer a sua incapacidade de se reconciliar com Deus através dele mesmo. E nesse sentido, nos parece que ele estava ali pronto, como a gente leu aqui, de fato estava, para dizer para Jesus, para o mestre: eu cumpro tudo direitinho. E talvez ele esperasse do Senhor Jesus: beleza, você faz mesmo. Então está tudo certo. Você está no caminho. Mas não foi isso que Jesus disse para ele. Lá na frente um pouquinho, e essa mensagem já pode ser para mim e para você, o apóstolo Paulo aos Romanos vai dizer, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. O pecado leva a gente à morte espiritual, e tantas vezes à morte física também. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse dom gratuito aqui é justamente isso, é algo que a gente não merece. É dom de Deus para a vida da gente. A salvação, a vida eterna, é um dom de Deus para a vida da gente.
é um presente, a gente não conquista, a gente não compra, é dom do Senhor, é graça, é um favor de Deus para a vida da gente que a gente não merece. Então, o primeiro segredo é que esse jovem precisava reconhecer os seus pecados e abandoná-los urgentemente, mas nesse momento ele não tinha convicção. Segundo segredo que eu quero compartilhar com você nessa noite. Segundo segredo, o jovem precisava renunciar tudo o que tinha. Vamos reler o versículo 21, por favor? Olha o que o texto diz. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Agora olha que interessante. Se os irmãos aí da mídia puderem colocar Mateus capítulo 19, 21, o texto paralelo. Olha o que Jesus disse para esse jovem aqui. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Para esse homem ser perfeito, faltava para ele uma coisa. E esse ser perfeito aqui é ser maduro. Faltava maturidade nesse jovem. Ele estava completamente perdido. Ele corre para Jesus, ele se ajoelha, ele deseja do fundo do coração a vida eterna, mas ele se perde nos seus pensamentos e na sua religiosidade, achando que ele podia fazer alguma coisa para conquistar a vida eterna. E Jesus está falando para ele: você precisa ser maduro, perfeito espiritualmente. E Jesus então pediu aquilo que para ele era o mais precioso. Parece que Jesus disse para ele assim, a proposta de Jesus é assim: troca o seu tesouro que você vê, que você admira tanto, por outro que você não vê. Abandona isso que você ama tanto, que você guarda, que você almeja, que é tão precioso para você, e troca por alguma coisa que você não vai ver. E depois disso, você então vem e me segue. E aí o versículo 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, o jovem foi correndo ao encontro de Jesus em busca de obter a vida eterna e saiu com o tesouro dele na mão. Saiu sem ela. Foi uma condicional que Jesus coloca aqui. Então a gente vê que ele desejava a vida eterna, mas não tanto quanto aquilo que ele possuía. Aquilo que ele possuía, que ele amava, tinha um valor muito maior. Os seus bens falavam ao seu coração muito mais do que aquilo que ele foi buscar, a vida eterna. E é por isso que ele sai entristecido. E Jesus vê toda essa situação. Aquele pastor Timothy Keller dá um nome para essa atitude desse jovem aqui. Sabe qual é? Idolatria. Naquele livro Falsos Deuses de Timothy Keller, ele vai dizer o seguinte: tudo aquilo que você ama tanto, que você valoriza tanto e você coloca no lugar de Deus e nas coisas do reino e das coisas do reino, é idolatria. Tem muita gente que acha que idolatria são imagens, estátuas, essas coisas. Mas o que a gente aprende aqui com o pastor é que idolatria é tudo aquilo que a gente levanta no nosso coração e a gente pode passar a adorar aquilo.
Nós mesmos temos essa capacidade de levantar ídolos. Pode ser coisas ou podem ser pessoas. Eu conheço pessoas que idolatram as outras pessoas. E às vezes idolatram tanto, mas tanto, que aquela pessoa tem um lugar primordial no seu coração. Agora, olha que interessante, eu não sei se você já percebeu isso, mas em Lucas capítulo 19, esse encontro do jovem rico está um pouquinho antes do encontro de Jesus com Zaqueu. Parece que é proposital. Logo em Lucas, quando Lucas narra esse episódio do jovem rico, capítulo 18 de Lucas, no 19 vem então o encontro de Jesus com Zaqueu. E olha que interessante. Quando nós vemos o resultado final no encontro de Zaqueu, se você não conhece, aquele que subiu numa árvore, que era pequenininho, cobrador de impostos, para ver Jesus passando. E Jesus fala: Zaqueu, desce que hoje eu quero ter com você em sua casa. Não é isso aí? É esse contexto. A gente percebe naquele encontro, quando Zaqueu sai daquele encontro com Jesus, que ele não foi salvo porque ele dividiu os seus bens e o seu dinheiro com os pobres. O que o jovem rico não fez, Zaqueu fez. Nós não sabemos qual foi o papo de Jesus ali com Zaqueu. O que a gente sabe é que esse homem saiu transformado por Jesus. E o que aquele jovem rico não fez, Zaqueu fez. Jesus, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. A salvação nunca esteve nos seus bens ou na sua generosidade. Mas a salvação de Zaqueu estava no reconhecimento de que ele sim era pecador e precisava de Jesus. Que a vida eterna era somente através de Jesus. É por isso que Jesus diz, Lucas 19, 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Não é por conta dos bens doados, não. É por conta do arrependimento. Zaqueu encontrou salvação porque colocou a Deus, através da conversa de Jesus, no seu devido lugar, que é o primeiro lugar no coração. E aí, Henrique, se você puder botar uma citação do Tim Keller, em Deuses Falsos, ele diz o seguinte a respeito desse encontro aqui de Zaqueu. Ele diz assim: Zaqueu não se aproximou de Jesus com orgulho, mas com humildade. Não se valeu de sua dignidade e riqueza. Aliás, dignidade nenhuma, né? Zaqueu não tinha dignidade diante do povo. E riqueza. Antes, deixou de lado sua condição de vida e se dispôs a ser ridicularizado a fim de ter um vislumbre de Jesus. No fim, não foi Zaqueu que convidou a entrar em sua vida, mas Jesus que o convidou a entrar na sua. Porque é Jesus que entra na nossa vida. Não somos nós. Não somos nós que aceitamos Jesus, é Ele que nos aceita. É Ele que nos chama. É Ele que vem ao nosso encontro. E voltando lá para o pai do menino, dias depois eu fiquei sabendo que ele era separado da esposa, viviam na mesma casa e cada um no seu quarto. A vida não era tão perfeita assim. E eu queria, irmãos, então, brevemente, trazer 2 aplicações para a vida da gente. Para nesse contexto, então, a gente descobrir, de uma vez por todas, o segredo para uma vida perfeita com Jesus. E a primeira é reconhecer de fato quem nós somos. E se nós formos sinceros, eu e você, todos nós,
vamos reconhecer que nós somos pecadores, que falhamos tantas vezes, que talvez podemos fazer como Davi, de quebrar todos os mandamentos numa tacada só. Mas também saber que nós recebemos da parte do nosso Senhor o perdão dos nossos pecados quando nós nos arrependemos e abandonamos o nosso pecado. Saber que nós não somos merecedores de nada. Somente a ira do Senhor. Mas Ele nos encontra com perdão e graça. Saber que a salvação é graça por intermédio de Jesus, mas saber que nós não merecemos. Que nós não fizemos nada de bom para que a gente pudesse merecer aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Aliás, essa questão da cruz é muito interessante. Porque não teve condição nenhuma para que Jesus se entregasse na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Não teve si. Não teve questionamento. Não teve pergunta. Você consegue imaginar que Jesus amou tanto a mim e você? Ele nos amou tanto, mas tanto, que Ele se entregou naquela cruz por nós. E Ele fez isso por amor. Sem a gente merecer. Não fizemos nada e não poderíamos fazer, mas Ele se entregou. É pela fé em Jesus, que morreu naquela cruz por nós, que nós podemos ter uma vida perfeita e uma vida de maturidade. Segunda e última aplicação. A gente precisa tantas vezes abrir mão de tudo para seguir Jesus. E para o jovem rico, e para o senhorzinho, Jesus diz, falta uma coisa para você. Para esse jovem, o que Jesus estava querendo dizer é, o seu Deus é o seu dinheiro. O que você almeja mais, o que é mais importante para você, não é a vida eterna. Jesus mostrou para ele, apesar de amá-lo, é o seu dinheiro que é o mais importante. Então, assim, irmãos, para mim e para você, a gente precisa destronar, tá certo? Tirar do trono, destronar, tá certo? Os nossos ídolos. Talvez seja uma pergunta muito pertinente para mim e para você nessa noite. Existem ídolos que nós construímos e que superestimamos, títulos, certificados, trabalhos, bens, pessoas, famílias. Talvez nesses dias ainda nós tenhamos ídolos nos nossos corações. Eu penso que aquele jovem poderia, como Davi, e nós, porque nós fazemos isso, quebrar todos aqueles 6 mandamentos. Davi fez isso, se quebrantou, e foi conhecido, e é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E isso, para aquele jovem rico, era impossível fazer, cumprir tudo aquilo, como é para mim e para você. Mas o que nós podemos fazer, eu e você, é colocar o nosso Deus no lugar. É colocar o nosso Deus no trono da nossa vida. Colocar Jesus na nossa vida não somente, sim, como Salvador, mas como Senhor. Porque é o Senhor que controla. Quando nós entendemos que Jesus é o nosso Salvador,
e Senhor, a nossa vida não é mais nossa, é dele. É o nosso Senhor. Nós pertencemos a Ele. E aí o primeiro mandamento ali, os 2 primeiros, não terás outros deuses além de mim. E o segredo, então, para uma vida perfeita e de maturidade, para todas as pessoas, para mim, para você, é reconhecer o nosso pecado, abandonar e seguir Jesus a todo custo. E às vezes a gente precisa destronar ídolos. Quem sabe ainda nos dias de hoje, diferente do jovem rico, salvos, com entendimento daquilo que Jesus fez por nós, mas às vezes tanta dificuldade na caminhada da vida cristã, porque nós vamos levantando esses ídolos. E Jesus diz para mim e para você, vem, me segue. E a gente vai com dificuldade. Então, uma vida de maturidade, então, o segredo para uma vida de maturidade é essa. Nós reconhecermos que nós somos pecadores. Que nós precisamos do Senhor, somos dependentes da graça do Senhor, da sua misericórdia, para a gente viver dia após dia. E a gente seguir Jesus. A todo custo. Custe o que custar, a gente segue Jesus. Que eu e você, que nós possamos encontrar em Jesus essa vida de maturidade. E aí, irmãos, eu tenho certeza que se a gente conseguir viver assim, em Cristo, com todas as dificuldades e limitações, sim, nós viveremos uma vida perfeita em Cristo. Esse jovem rico não conheceu. Ele virou as costas, triste, e deixou para trás aquilo que poderia mudar a sua vida para toda a eternidade. Para Zaqueu, Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Eu queria orar com você nessa noite.